Capítulo 14. Hope parou na curva da escada, paralisada por sua imagem, refletida no espelho comprido à frente. Não tinha lembrança de conseguir se ver em um espelho de corpo inteiro desde criança, quando ia brincar com Rufus em Briargate. Naturalmente, olhava seu rosto num espelho de mão todos os dias e se via refletida nas vitrines das lojas, mas essas imagens nunca eram nítidas, e ela sempre desviava o olhar, pois não queria se lembrar de como estava andrajosa e mal cuidada. No entanto, ali, diante dela, estava a moça que ansiava ser havia tanto tempo. O cabelo estava trançado e enrolado em torno da cabeça. O vestido que Alice, a governanta, lhe dera, era um vestido de criada, azul marinho com gola e punhos brancos, e estava calçando botas engraxadas. Se levantasse o vestido 1 ou 2 dedos acima dos tornozelos, notava-se a renda na bainha de uma anágua de algodão em meias pretas. Não tinha como agradecer a Alice por essa transformação, que se dera de forma tão gentil e diplomática que Hope nem se sentiu envergonhada. Alice explicou que as roupas e as botas pertenciam a uma criada que saíra para se casar alguns anos antes e eram muito pequenas para qualquer outra pessoa. Foi esse tamanho pequeno que surpreendeu Hope mais do que tudo. Nunca tinha percebido que era tão magra. O seu vestido antigo tinha sido de Nell e era tão largo que suas verdadeiras formas ficavam escondidas. Alice comentou sobre sua cintura minúscula e, rindo, acrescentou que todas as senhoras de Clifton ficariam com inveja. Também disse que Hope tinha cabelos e olhos lindos e que entendia por que o Dr. Meadows ficara tão preocupado com ela quando descobriu que tinha saído de Lewisham. Era maravilhoso sentir-se respeitável novamente, mas aqueceu-a por dentro saber que causara tanta impressão no médico a ponto de ele se preocupar com ela. Nem tinha mais medo de voltar à sala de estar para saber se o Dr. Cunningham decidira ou não aceitá-la como enfermeira. Ter se lavado com água quente, estar com as unhas limpas e cortadas e de roupas novas, a fazia sentir-se capaz de lidar com qualquer coisa. Alice comentou que ele era como um cão que ladre e não morde, mas isso porque havia perdido a esposa e o filho bebê. Acrescentou que a melhor maneira de lidar com a aspereza dele era respondendo à altura. Ele gosta de um pouco de força de caráter, foi como Alice o definiu. Bem, Hope sentia-se animada. Não estava inteiramente certa se queria mesmo ser enfermeira, mas lavar e alimentar idosas era certamente melhor do que trabalhar em uma fazenda ou vender flores ou lenha. Além do mais, ela estava em dívida com o Dr. Meadows por lhe dar uma oportunidade, portanto não pretendia decepcioná-lo. Subiu as escadas, mas quando se aproximou da porta do salão, ouviu vozes exaltadas e se perguntou se os dois estariam discutindo por causa dela. Bateu assim mesmo, e pouco depois o Dr. Meadows abriu. Entre, Hope. Alice cuidou bem de você, disse ele, sorrindo e apreciando sua aparência. Contudo, teve a sensação de que o rubor
no rosto dele era de irritação por algo que seu tio dissera. O Dr. Cunningham estava de costas para a lareira. Olhou para ela com uma expressão azeda e não fez qualquer comentário sobre sua aparência. Então acha que tem jeito para ser enfermeira, não é? Isso parecia sarcasmo e ela não teve muita certeza de como deveria responder. Não tenho certeza, senhor, respondeu ela juntando as mãos na frente do corpo, mas vou me esforçar. Para provar que é capaz, você quer dizer, retrucou ele num grunhido. Sim, senhor. Ela olhou para o médico mais jovem, observando que ele parecia visivelmente nervoso. Então vou colocá-la num lugar onde seu caráter e sua habilidade serão testados, disse ele. Esta noite meu sobrinho vai retornar ao Hospital St. Peter. Você o acompanhará e ele a apresentará à enfermeira-chefe. Como tenho certeza de que o Dr. Meadows já lhe contou, eles precisam urgentemente de enfermeiras. O ânimo de Hope despencou. Se o Dr. Cunningham dissesse que a mandaria para o Hospital Geral, junto a Bedminster Breed, teria ficado assustada, mas não horrorizada, porque era um hospital novo e considerado bom. Mas o St. Peter era visto com o mesmo pavor que a forca. Era fato bem conhecido que a maioria dos que entravam por suas portas saíam em um caixão. E havia uma abundância de boatos sobre as barbaridades e a sordidez de lá. Hope estava prestes a retorquir que preferia voltar a viver no bosque, quando notou um brilho astuto nos olhos do velho médico. Naquele instante, percebeu de que maneira ele decidira testá-la. Esperava que ela recusasse. Desta forma, teria justificativa para mandá-la embora de sua casa e da vida de seu sobrinho. Não posso dizer que esteja grata por essa oportunidade, disse ela com toda a dignidade que conseguiu demonstrar. Mas, como sei que deseja me testar, então vou e provarei que tenho alguma habilidade. Não é necessário, retrucou o Dr. Meadows, e quando ela se virou para olhá-lo, viu a consternação estampada em seu rosto. St. Peter é o próprio inferno. Não há outra palavra para defini-lo. E com a cólera se espalhando, você vai estar em perigo. Bennet, exclamou o Dr. Cunningham em tom reprovador. Não admito que faça essas observações sobre nosso hospital. O Conselho de Saúde gastou muito dinheiro para melhorar as condições dele nos últimos anos. O senhor não põe os pés lá dentro desde as revoltas de 18 anos atrás, retrucou o rapaz. Se o tivesse feito, saberia que o dinheiro destinado ao hospital foi desviado por conselheiros municipais espertos para seus projetos pessoais. Tudo o que eu queria era que o povo de Bristol se revoltasse novamente e destruísse St. Peter da mesma maneira como destruiu a prisão da última vez. Você era criança durante as revoltas. O que ouviu foi muito distorcido, protestou o Dr. Cunningham. Eu estava aqui, recordou Bennet com frieza. Lembro que o senhor voltava coberto de sangue de tanto tratar os ferimentos dos que eram retalhados pelos sabres da cavalaria. O senhor chorou por causa da carnificina e das terríveis condições do hospital. Se o que ouvi foi distorcido, ouvi do senhor. Basta. O velho ergueu a mão para calar o sobrinho. Nada disso é relevante. Você trouxe essa moça hoje aqui porque acreditou que ela poderia ser enfermeira.
Aqueles pobres coitados no hospital precisam muito mais de uma boa enfermeira do que uma viúva rica com gota. Digo que ela deve ir para onde é necessária. Naquele momento, Hope percebeu que tipo de relação havia entre os dois homens. Cunningham provavelmente já havia sido tão compassivo e dedicado quanto o sobrinho, mas a idade e talvez a prosperidade o tinham mudado. No entanto, o que ele dizia fazia sentido. Mesmo que fosse uma hipocrisia mandá-la para um lugar onde ele próprio não poria o pé. Hope sabia que esvaziar os urinóis de uma velha rica e possivelmente rabugenta nunca lhe daria qualquer satisfação ou ensinaria algo novo. Entretanto, ela tinha afinidade com os pobres e, se pudesse lhes oferecer um pouco de conforto em suas últimas horas, já valeria a pena. Vou trabalhar como enfermeira em St. Peter, sim, disse Hope, levantando o queixo com ar de desafio, olhando diretamente para o Dr. Cunningham. E vou me tornar a melhor enfermeira de lá. O senhor vai ver. Mas não pense que vou para lá porque o senhor ordenou. Vou porque quero. Você é uma mocinha espevitada, respondeu ele, mas seu tom era mais suave agora, quase divertido. Agora desça, porque meu sobrinho precisa descansar antes de voltar ao hospital esta noite. E você deve estar precisando de uma boa refeição quente. Naquela noite, em segurança na carruagem do Dr. Cunningham, Hope contemplou o hospital de St. Peter com certo nervosismo. Enquanto o Dr. Meadows entrava para falar com a enfermeira-chefe. Na escuridão, avistava pouco mais do que a porta da frente, iluminada por 2 lâmpadas, mas já vira o lugar muitas vezes à luz do dia e sabia que sua aparência atraente não correspondia à situação miserável de seus ocupantes. Era um belo prédio antigo, com uma das fachadas mais ornamentadas de toda Bristol, e no passado, Hope tivera curiosidade de descobrir um pouco de sua história. A família Norton mandara construir em 1600 a mansão em estilo enxaimel para substituir sua casa anterior e a guarneceu de detalhes decorativos elaborados, com suportes, tábuas de empenas e trabalhos de gesso esculpidos. Naquela época, sua localização diante da igreja de St. Peter e com o porto flutuante junto a Bristol Bridge, ao fundo, teria sido muito agradável. Mas Hope desconfiava que os Nortons haviam se mudado quando o rio passou a ser um esgoto a céu aberto. No fim do século XVII, foi a Casa da Moeda por um tempo. Depois foi comprada pelo Conselho de Assistência aos Pobres de Bristol para ser um asilo. Betsy sempre ficava muito ressabiada ao se aproximar daquele lugar, por causa dos lunáticos trancados lá dentro. E também dizia que a construção era assombrada. Hope achava que talvez ela tivesse razão, pois o hospital ficara superlotado na epidemia de cólera de 1832 e centenas de pessoas tinham morrido lá. Pelo que Bennet contava, não se podia esperar que as condições tivessem melhorado. Em Bristol, quase todo mundo concordava que St. Peter era mesmo o fim da linha para quem tivesse a infelicidade de ser levado para lá. Era tentador fugir enquanto ainda era possível, mas sua teimosia não lhe permitia dar ao Dr. Cunningham a satisfação de saber que ela tinha escapulido,
como um ladrão no meio da noite. No entanto, cerca de meia hora depois, sozinha com a irmã Marta, a enfermeira-chefe, Hope ofegou involuntariamente horrorizada quando entrou na enfermaria da cólera, onde começaria a trabalhar às 6 da manhã no dia seguinte. Seu primeiro pensamento foi que aquilo era um inferno na terra. Cerca de 30 homens, mulheres e crianças estavam em uma sala escura, úmida e mal cheirosa, de tamanho apropriado para metade desse número. Não havia camas. Estavam deitados na palha contaminada com vômitos e excrementos, ou sentavam-se amontoados contra as paredes. A luz fraca de 2 lampiões, ver os olhos cheios de dor que se voltavam para ela, era como vislumbrar as almas perdidas que o reverendo Gosling costumava falar em seus sermões de fogo e condenação. O som do choro, dos gemidos e das súplicas por ajuda apertaram o coração de Hope. Pouco podemos fazer para ajudar os pobres coitados, disse a irmã Marta, agarrando o grande crucifixo de madeira que pendia da cintura de seu hábito, como se pudesse protegê-la. Desde que essa epidemia começou, nenhum dos que foram trazidos para cá se recuperou. Muitos desses aí estarão mortos pela manhã. Ela fez Hope sair rapidamente, fechando e trancando a porta da ala atrás de si. Explicou que isso era necessário, pois alguns dos doentes ficavam tão desnorteados que tentavam fugir. E também salientou que o novo hospital geral na Guinea Street se recusara a receber casos de cólera. Hope viu 2 mulheres idosas oferecendo água aos pacientes, arrastando os pés. Mas teve a sensação de que no momento em que a porta se fechasse, elas se retirariam para a saleta adjacente, que, segundo a irmã Marta, abrigava o fogão e a pia, e apanhariam suas garrafas de gin. A irmã Marta era uma mulher irlandesa, robusta de meia-idade, com um sinal de nascença vermelho vivo no lado do rosto. Essa marca talvez tivesse sido o que a levara a se juntar às irmãs de caridade e o motivo de sua compaixão pelos outros, mas Hope achou que ela deveria ser mais firme com os que cuidavam dos doentes, pois era evidente que estavam fazendo muito pouco. Eu me desespero com as condições daqui, admitiu a irmã Marta em seu suave sotaque irlandês. As enfermeiras bebem demais e roubam o láudano dos doentes. Os serventes hospitalares devem, é claro, manter a enfermaria limpa, mas são débeis mentais ou ex-prisioneiros e têm muito medo de serem infectados. Que comida se dá aos doentes? Perguntou Hope. A irmã Marta suspirou com ar cansado. Mandam mingau da cozinha, mas quando estão muito fracos para comer sozinhos, ficam sem comer. O imponente saguão, revestido de painéis de carvalho, e a escadaria de acesso ao andar seguinte revelavam como aquele lugar devia ser grandioso quando era uma residência familiar. Aquela parte, pelo menos, era razoavelmente limpa, ainda que cheirasse mal, e os pisos estavam maltratados pelo desgaste causado por milhares de botas pesadas que tinham passado por ali ao longo dos anos. Irmã Marta apontou para grandes portas fechadas no lado oposto do saguão e disse que os velhos, indigentes e órfãos ficavam naquela parte do prédio juntamente com a cozinha. Era muito sombrio,
A única luz vinha de uma lâmpada a óleo, pendurada no teto por uma longa corrente. Mas a irmã Marta apanhou uma das várias lâmpadas menores que estavam em uma prateleira, acendeu-a e disse a Hope que a seguisse escada acima para lhe mostrar onde ela iria dormir. E continuou falando sem tomar fôlego, mas muito do que disse sobre as salas de cirurgia e enfermarias, Hope não absorveu. No primeiro patamar, apontou para uma porta fechada e disse que os lunáticos ficavam lá dentro. Porém, acrescentou, talvez pressentindo o medo de Hope, que não precisava se assustar com a sua presença, porque ficavam trancados e os serventes cuidavam deles. Considerando-se que deveria haver dezenas, se não centenas, de pessoas no prédio, Hope achou-o surpreendentemente silencioso. Havia sons de sapatos pesados nos pisos de madeira, uma ou outra voz alta, um bebê chorando e alguns fracos soluços, mas não o tumulto que esperava. Ela conjecturou se seria porque dispensava um láudano a todos os importunos. E também se perguntou por que não tinha visto nenhum outro membro da enfermagem além da irmã Marta e das duas mulheres idosas na enfermaria da cólera. Eram mais ou menos 8:30, certamente muito cedo para todos terem se retirado para dormir. Quando se aproximaram do último andar, a irmã falou sobre o Dr. Meadows. Este homem é um santo, com certeza, disse ela efusivamente. Preocupa-se com todos. Hoje de manhã mesmo ele me disse: Irmã Marta, a senhora precisa descansar, ou vai acabar se tornando uma das minhas pacientes. Mas, então, sendo seu primo, você já deve saber disso, não é, querida? Hope ia dizer que ela estava enganada, mas a irmã Marta não lhe deu tempo. Ele disse que você já tem experiência com a cólera. Nota-se que tem muito orgulho de suas habilidades como enfermeira. E você deve ter a coragem de um leão para querer nos ajudar aqui. Hope entendeu por que o médico conversara em particular com a irmã Marta. Ele devia ter imaginado que, dizendo que Hope era sua parente, ela teria uma vida mais fácil ali. Eu tenho a coragem de um rato, replicou, e sentiu que era verdade, porque não se atrevia a contradizer o que o médico tinha dito. Quando a intenção dele fora tão bondosa, espero me sentir mais destemida amanhã de manhã. Talvez fosse também por causa do Dr. Meadows que Hope teve um quarto só para si. Era um aposento pequenino, parecido com uma cela, sob o beiral do telhado, pouco maior do que o catre estreito. No entanto, como esperava condições semelhantes aos dos pacientes, seu ânimo melhorou consideravelmente. Havia lençóis limpos na cama e uma porta que ela podia trancar por dentro. O quarto estava abafado. Mesmo à luz fraca da vela, viu que as paredes estavam sujas e talvez houvesse insetos no colchão. Mas, depois de Lamb Lane e de seu acampamento improvisado na floresta, parecia um palácio. Antes de se despedir, irmã Marta deu-lhe um uniforme, um vestido marrom áspero e sem forma, 2 aventais de linho e 2 toucas de enfermeira. Enquanto o som das botas de Marta recuava pela escada, Hope sentou-se em sua nova cama, sentindo-se de repente muito sozinha e insegura. O hospital inteiro era muito assustador. O silêncio sepulcral, as muitas portas trancadas, a ausência de funcionários e até a antiguidade do prédio. Ela estava muito consciente de que seria forçada
a presenciar e lidar com sofrimentos hediondos, muito piores do que tudo o que já experimentara. Duvidava que houvesse mais alguém ali que pudesse se tornar seu amigo e sabia que o trabalho seria extenuante. Porém, com o ferrolho na porta e o arco dourado da luz da vela, fazendo seu pequeno quarto parecer quase aconchegante, lembrou a si mesma que tivera uma sorte extraordinária em se encontrar com o Dr. Meadows. Ao deixá-la no hospital, ele lhe entregou uma sacola de algodão, explicando que Alice pedira que lhe desse aquilo quando estivessem lá. Para um pouco de conforto, disse ele com um sorriso. Ela me pediu para lhe dizer que guardou seus outros pertences em lugar seguro, pois não vai precisar deles aqui, e que deseja que tudo corra bem e que espera vê-la novamente em breve. Hope teve vontade de olhar o que a sacola continha de imediato, mas a irmã Marta levou consigo antes que ela sequer pudesse despedir-se direito do médico, que dirá examinar o conteúdo da sacola. Mas estava contente em poder desfrutar desse prazer naquele momento, pois a ajudaria a não pensar no que iria acontecer na manhã seguinte. A primeira coisa que encontrou foi um xale achadrezado azul, e seus olhos se marejaram com a consideração de Alice, porque ela não tinha nada para usar quando o inverno chegasse. Além disso, havia uma camisola de flanela, outra anágua e um par de meias. Havia uma escova para cabelo, um pente novo, uma toalha e também uma caixa de grampos de cabelo. No fundo, havia uma lata cheia de biscoitos caseiros feitos pela governanta, algumas velas e um castiçal de esmalte. Hope não conseguiu conter as lágrimas. Tinha gostado da mulher gorducha e maternal e sentira-se muito à vontade com ela na cozinha, mas esses adoráveis e práticos presentes davam a entender que ela ganhara o afeto de Alice. O dia fora longo e cansativo, mas agora ela estava certa de que sua sorte mudara para melhor. Conseguira um ofício, um lugar para morar e pessoas que se preocupavam com ela. Embora fosse verdade que estaria fazendo um trabalho que ninguém mais queria fazer e que poderia morrer, pelo menos era uma forma de recuperar a autoestima. Amanhã seria um novo começo para ela, e talvez, com o tempo, pudesse pensar em entrar em contato com Nell e o resto da família. No dia seguinte, ao meio-dia, Hope já não pensava que o trabalho era um novo começo, mas sim um retrocesso. Quando se apresentou às 6 da manhã, 4 pessoas tinham morrido durante a noite, entre elas, um menino de 6 anos. Observou com horror, abjeto, 2 serventes despirem os cadáveres de todas as peças de roupa e então, manipulando seus corpos nus como se fossem postas de carne, levarem-nos pelo corredor até o quintal e os jogarem numa carroça aberta. Foi-lhe dito que estavam sendo levados para o poço. Ninguém veio lhe dar instruções. As 2 velhas que tinham visto na noite anterior foram embora quando ela chegou, substituídas por outras 2 mulheres igualmente velhas e sujas, que se apresentaram como Sal e Moll. Sal era muito miúda e banguela, o que fazia parecer que o rosto dela estivesse desmoronando por dentro. Moll era uma mulher bem maior, com um nariz vermelho e bulboso, e os cabelos grisalhos que apareciam por baixo de sua touca estavam tão emaranhados que pareciam meadas de lã remendada. Eram amigáveis, mas pareciam completamente alheias às necessidades dos doentes na enfermaria. Quando Hope perguntou se deveriam limpar a área
onde os mortos tinham estado, caíram na gargalhada. Não nos incomodamos com nada disso, respondeu Mo. A carroça vai voltar com mais daqui a 1 hora. Não vale a pena limpar um lugar que outro doente vai sujar de novo. Agora vamos ali, para o fundo, tomar uma xícara de chá. Hope queria muito uma xícara de chá, e a saleta, que elas chamavam de o fundo, era muito mais convidativa do que a enfermaria, com um fogão, uma pia, mesa e cadeiras e uma janela que se abria. Mas ela não podia simplesmente se sentar e tomar chá, sabendo que mais gente doente chegaria em breve. Em um rápido reconhecimento do quintal, no fim do corredor, onde o carroceiro entrou, ela descobriu que havia palha limpa debaixo de um telheiro. Havia também um braseiro com as roupas daqueles que haviam sido trazido antes, que obviamente seriam queimadas. Levando de volta consigo uma grande caixa vazia, ela recolheu toda a palha suja, carregou-a para fora e despejou-a. Em seguida, limpou vigorosamente o espaço. Depois que colocou a palha limpa no lugar, entrou na saleta dos fundos. Apesar do tempo quente, Sal e Mol estavam aconchegadas, perto do fogão, e o cheiro vindo delas era quase tão ruim quanto o fedor na enfermaria. Em sua temporada em Lewisham, Hope conhecera muitas mulheres como elas, preguiçosas, sujas, sem escrúpulos e sem qualquer moral. Essas mulheres roubariam as moedas dos olhos de um defunto. Mas Hope sabia que, se as desafiasse de alguma forma, elas iam lhe causar problemas. Então procurou apelar para seus bons sentimentos. Limpei tudo e coloquei palha limpa, disse enquanto lavava as mãos. Agora vamos dar chá aos pacientes? Chá! Exclamou Sal. É só água que eles tomam e podem esperar até a gente acabar aqui. Hope tinha visto o balde de madeira com água na enfermaria e ficou horrorizada ao perceber que a caneca de lata pendurada ao lado era aparentemente a mesma utilizada por todos. Vem, doçura, vem tomar um chazinho com a gente, disse Doll. Sei que você quer se esforçar no primeiro dia, mas eles não vão a lugar nenhum a não ser para o poço. Não faz sentido se cansar à toa. Hope reprimiu um comentário ácido, lavou uma xícara com cuidado e se serviu de um pouco de chá do bule preparado por elas. Eu pensei que talvez pudéssemos transferir alguns pacientes para a palha limpa e depois lavar o chão, disse ela cautelosamente. Você pensou o quê? Retrucou Doll. Nós nem tocamos neles. Quer dizer, só para dar de beber e tentar fazer com que tomem um pouco de mingau quando tem. Isso Hope descobriu. Era no que consistia o trabalho de enfermagem do setor da cólera. Até mesmo a irmã Marta, quando apareceu, não passou da porta de entrada, ficou segurando seu crucifixo e não tinha nenhum conselho ou instrução prática a oferecer. Tudo indicava que nenhum paciente jamais era lavado. Não havia cataplasmas quentes e confortantes, nem cobertores extras para os que tremiam de febre, e absolutamente ninguém massageava as pernas dos doentes quando eles tinham cãibras. Ainda que Hope visse, pela cor azulada dos pacientes e o torpor que os prostrava, que a doença provavelmente chegara a um estágio avançado, demais para que se salvassem, ela achava que ao menos precisava tentar deixá-los mais confortáveis e a enfermaria menos fétida.
Então, um por um, ela rolou ou puxou os pacientes para a palha limpa, lavou seus rostos e suas mãos, depois limpou o lugar em que tinham estado antes. Você só pode estar maluca, disse Doll, recostada indolentemente no batente da porta e vendo com total descrença que Hope esfregava o chão. Vai pegar tudo quanto é doença mexendo neles assim. Como esperado, os homens voltaram com a carroça contendo 3 novas pacientes. Todas já estavam nos estágios finais, com o rosto azulado e lutando para respirar. Hope tentou dar-lhes de beber, mas elas pareciam não conseguir engolir, e a água acabava escorrendo de seus lábios. Hope viu um rato olhando-a sinistramente enquanto as cobria com cobertores, pensando que era bom as mulheres estarem inconscientes. Hope estava ajoelhada junto a um paciente, esfregando vigorosamente suas pernas, porque ele sentia fortes cãibras. Quando o Dr. Meadows chegou, ela não ouviu a porta da enfermaria se abrir, porque o homem grandalhão de cabelos vermelhos agitava a cabeça de um lado para outro, de forma alarmante enquanto rugia de dor. O médico veio direto para ela e se incumbiu da massagem. Pegue o láudano na minha maleta. Pingue algumas gotas em água quente, determinou ele. Hope fez o que ele pediu, correndo de volta para medicar o homem. Ele cerrou os dentes contra o copo no início, mas Hope implorou para que bebesse. Isso vai acabar com a dor, disse ela. Beba, por mim. O homem pareceu ouvi-la e fez o que ela pediu. Então, em poucos minutos, se acalmou. Obrigado, agradeceu ele com voz rouca. Pode ir dizer à minha esposa para beijar meus pequenos e se despedir deles por mim? Você mesmo vai beijá-los em breve, mentiu Hope. Procure dormir agora. O Dr. Meadows pediu que ela o acompanhasse até o quintal, quando acabou de atender os pacientes. Após a escuridão da enfermaria, a luz do sol quase a cegou, mas era bom respirar o ar fresco novamente. Esperava que você já tivesse dado meia volta e fugido, admitiu o médico com ar irônico. Fiquei tentada, disse ela, e se lançou numa desanimada descrição de como tinha sido sua primeira manhã. Não posso acreditar que ninguém faça nada pelos doentes. O Dr. Meadows suspirou, solidário. Sei exatamente como você se sente, Hope. Faço o que posso quando venho, mas isso nem chega perto do que é preciso. A verdade é que os doentes são trazidos aqui para morrer. Não estamos tratando a doença, porém não há remédio que salve suas vidas. Não posso sequer alegar que lhes dar camas limpas, banhos ou embrulhá-los em mais cobertores fará qualquer diferença no final. Em epidemias passadas ficou evidente que está nas mãos de Deus, se eles vão se recuperar ou não. Não depende do trabalho da enfermagem. Ainda assim, é desumano não tornar suas últimas horas mais confortáveis e dar-lhes alguma dignidade. Hope estava encalorada, suada e também com fome. Agora que a tigela de mingau que comera no de jejum, antes das 6 da manhã, tornara-se apenas uma lembrança distante. Além do mais, essas mulheres são pagas para fazer um trabalho e, se não o fazem, deveriam ser dispensadas. O Dr. Meadows passou os dedos pelos cabelos com um gesto cansado. Aquelas duas moram no hospital, no asilo de pobres, assim como as duas da noite de ontem, disse ele em tom de censura. Elas não optaram por cuidar dos enfermos. São obrigadas a fazê-lo e sua única recompensa é uma cota de cerveja ou gin. Acha que pode culpá-las pela falta de entusiasmo?
Hope sentiu-se envergonhada, pois tinham-lhe prometido 4 shillings por semana, além de casa e comida. Não, creio que não. Precisamos é de uma forma de recrutar o tipo certo de mulheres para a enfermagem e em seguida treiná-las, disse ele, num tom de desalento. Atualmente temos as religiosas ou as indigentes e só. Porém, com baixos salários, péssimas condições de trabalho e risco de contágio, o que há para atrair boas mulheres? Veja o seu caso. Se não tivesse sido pressionada, estaria aqui. O Senhor não me pressionou. Foi muito bondoso comigo, principalmente fingindo que sou sua prima. Acho que foi por isso que me deram um quarto. E Alice também foi muito bondosa. Pode, por favor, agradecer a ela pelas coisas que me enviou? O gesto significou muito para mim. Alice gostou muito de você. Seus pequenos presentes foram o jeito dela de lhe dizer isso, disse ele com sinceridade. E vou transmitir seu recado. Mas meu nome é Bennet. Primos não precisam de tanta formalidade. Hope corou, pois ele a olhava de um jeito que a fazia se sentir muito esquisita. Você já almoçou? Ela balançou a cabeça negando. Achei que a irmã Marta viria me avisar a respeito. Ela estava ajudando na amputação de uma perna, explicou Bennet. Você está cortando a perna de alguém? Hope estremeceu. Não eu, o cirurgião, mas administrei o clorofórmio. O pobre coitado vai se recuperar, mas não sei como vai alimentar a família. Não vai poder trabalhar só com uma perna. Bennet a levou até a sala ao lado da cozinha, onde ela tomara o de jejum no início do dia. Havia 6 pessoas comendo, 2 homens de aspecto rude que pareciam ser serventes, uma freira muito idosa, que Bennet lhe apresentou como sendo a irmã Clara, e 3 enfermeiras que pareciam apenas ligeiramente mais limpas e mais jovens do que Sal e Doll, e que a fitaram com olhares duros. Deram-lhe uma tigela grande de uma sopa gordurosa, verde acinzentada e um pedaço de pão. Bennet recusou, mas sentou-se com ela enquanto ela comia. Que tal está? Perguntou ele. Não tão ruim quanto parece. Ela deu um sorriso forçado. Bennet sorriu. Você sempre é tão estoica? Ela deu de ombros. Sou quando se trata de comida. Sei o que é passar fome. Você viu o pior de St. Peter hoje, disse Bennet com fervor. Mas a enfermaria da cólera não representa o hospital. O Dr. Peebles, o cirurgião, é excelente. E eles também têm um bom registro do trabalho das parteiras daqui. Mas o prédio é velho e não é adequado para um hospital. Por que ainda o estão usando então? Perguntou ela. Não faz sentido trazer pessoas com doenças contagiosas para um asilo de pobres onde há órfãos, idosos, insanos, não é? Quando o novo Hospital Geral foi construído, a intenção era que todos os doentes fossem para lá, mas o hospital não é grande o bastante, muito menos quando ocorre uma epidemia como essa. E St. Peter não é exatamente um asilo de pobres, é mais o que se pode chamar de um abrigo. E um abrigo não significa um lugar seguro? Disse Hope com um toque de sarcasmo. Bennet deu meio um sorriso. É melhor você não começar com esse assunto, retrucou ele. É algo sobre o qual costumo discorrer. Faça-o. Bem, nos velhos tempos, até pouco antes de você nascer, a maioria dos necessitados, os pobres e os velhos, os simples de espírito e os doentes,
ganhavam um auxílio financeiro, ficavam em casa e recebiam dinheiro da paróquia para sustentá-los. St. Peter e lugares semelhantes eram para os sem-teto, ou para os muito doentes ou muito velhos para cuidar de si próprios. Em geral, eram lugares decentes, e St. Peter era um dos melhores. Mas o governo achou que, economizando dinheiro, garantiria o apoio dos contribuintes. Então criou uma nova lei dos pobres. O auxílio foi interrompido com a justificativa de que incentivava as pessoas a ficarem ociosas e irresponsáveis. Então, construíram centenas de asilos de pobres em todo o país, lugares desagradáveis semelhantes a prisões, sem o menor conforto, para desencorajar todos, exceto os mais desesperados. Hope assentiu. Meus pais sempre tiveram medo de terminar em um. São pessoas como seus pais as que mais sofrem com a nova lei dos pobres, disse Bennet, dando um profundo suspiro. Imagine que seu pai fosse afastado do trabalho por algumas semanas ou ficasse doente. Sob a antiga lei, ele poderia receber o auxílio paroquial para alimentar sua família até se recuperar ou voltar ao trabalho. Os idosos podiam ficar em seus vilarejos, ajudados em sua enfermidade por vizinhos e familiares. Mas, de repente, tudo isso foi aniquilado. Ninguém mais recebeu um centavo sequer. Quando esses pobres coitados consomem suas economias, vendem seus pertences e estão famintos. São forçados a deixar suas casas e ir para o asilo de pobres. Ele calou, de repente, seu arroubo, apaixonado, e sorriu timidamente. Ah, céus! Não pretendia apontar todas as iniquidades. O que realmente quis dizer é que os curadores de St. Peter tentaram mantê-lo como sempre foi, uma casa para aqueles que não têm mais nenhum lugar para ir. Continua a abrigar os idosos, os débeis mentais, os órfãos, as mães que não podem ter seus bebês em casa e os doentes. Não tem o regime bárbaro dos asilos das paróquias unidas. Ninguém aqui trabalha abrindo estopa ou quebrando pedras para construções. Entretanto, como a maioria das instituições de caridade, tem falhas. Em situações de emergência, as portas são abertas demais. E neste momento temos muitos doentes, sem instalações nem equipes para cuidar deles. Hope notou que ele estava corando, visivelmente constrangido, por tentar defender o St. Peter. Você é uma espécie rara, afirmou Hope espantada. Não achava que gente rica se importasse com qualquer coisa ou alguém além de si mesmos. Ele pareceu surpreso. Você me vê como gente rica? Ora, você é. Não, não sou. Como lhe contei ontem, se não fosse o apoio do meu tio quando meu pai morreu, provavelmente também trabalharia com serviço doméstico. De qualquer forma, voltando para o St. Peter e para a crise em que nos encontramos, se não fosse pelas irmãs de caridade, que por sorte pensam que Deus lhes mandou trabalhar aqui, não sei como faríamos. Hope sorriu. Parece que você não acredita em Deus. Eu acreditarei nele se Deus resolver acabar com esta epidemia. Bennet riu. Ou sussurrar no meu ouvido como começar a fazê-lo. Tive muitas discussões com Mary Carpenter sobre fé. Ela diz que eu deveria ter vergonha de não ter nenhuma. Mas e você, Hope? Você acredita ou é cética como eu? Depende. Quando vendia gravetos, fazia uma pequena oração toda vez que me aproximava de uma casa.
Acreditaria se me comprassem um pouco de lenha. Duvidaria se não o fizessem. Betsy costumava dizer que o gin funcionava melhor do que a religião. Um copo e todos os seus problemas desapareciam. Ela observou o rosto dele na expectativa de um olhar alarmado que seria rapidamente seguido por um pequeno sermão sobre os males da bebida, mas ele apenas riu. Preciso voltar para a enfermaria agora, disse ela. E você tem pacientes para ver? Sim, tenho. Muitos deles. Cuide-se, Hope. Não desanime, sim? Hope pensou muitas vezes nesse pedido de Bennett nas 2 semanas seguintes, pois era difícil não desanimar, rodeada de tanto sofrimento. Morriam pacientes todos os dias e, com a mesma rapidez com que eram levados para serem enterrados, outros eram trazidos. Muitas vezes, os nomes dessas novas vítimas eram desconhecidos, e para Hope o golpe mais cruel de todos parecia ser morrer sem ser identificado. Sal e Moll tinham um prazer quase diabólico em relatar o pânico que tomava conta da cidade, em como as pessoas estavam fugindo em massa, os ricos em suas carruagens e os pobres a pé, para dormir nos campos e não correr o risco de pegar a doença. Elas diziam que à noite as ruas ficavam desertas e muitos navios se recusavam a aportar nas docas de Bristol por causa da epidemia. Era certo que, quando o tempo ficasse frio e úmido, centenas de pessoas, pobres e desesperadas, viriam para os asilos em busca de abrigo e comida. Ficariam com medo de voltar aos cortiços infectados de onde tinham fugido e não teriam dinheiro para ir a nenhum outro lugar. No entanto, o clima permaneceu quente e implacável e o fedor do rio atrás do hospital era avassalador. Hope viu-se devaneando cada vez mais, imaginando que caminhava no frescor de Lordswood. Lembrava-se do cheiro limpo da terra úmida, da maneira como a luz do sol se filtrava através da copa das árvores e da paz absoluta. A vontade de estar lá era tanta que doía. À noite, quando se recolhia ao seu quarto, enfiava o nariz em um raminho de lavanda ou alecrim comprado de uma moça que ficava na entrada do hospital, para lembrar do jardim de sua casa da infância. Desejava poder rever seus irmãos e irmãs, ser criança novamente e sentir o calor do amor deles por ela. Não era justo que com apenas 17 anos estivesse trancada naquela casa da morte. Bennett foi o que a impediu de fugir. Por mais difícil e repugnante que fosse seu trabalho, o médico contava com ela e Hope não podia decepcioná-lo. Graças a ele, agora havia mais recursos à sua disposição. Quando os novos pacientes ainda estavam nos estágios iniciais da doença, dava a eles colheradas de xarope de ruibarbo várias vezes por dia. Aplicava cataplasmas de mostarda no abdômen, oferecia chá de gengibre ou canela e agasalhava-os com mais cobertores para mantê-los aquecidos. 6 desses pacientes não evoluíram para o segundo estágio, o que a deixou radiante, mas não teve como saber se era o resultado da ajuda da enfermagem ou simplesmente a vontade de Deus. Contudo, decidida a vê-los se recuperar,
e a desafiar o mito de que ninguém saía vivo do hospital, ela os alimentou com araruta misturada com leite fervido, até conseguirem tolerar a sopa. Entretanto, 6 recuperações de 70 ou mais que já tinham morrido ou morreriam em breve não bastavam, e ela teve que lutar contra a apatia dos que trabalhavam na enfermaria da cólera. Irmã Marta era tão fraca que todos se aproveitavam dela. Moll e Sal faziam o mínimo possível, apenas se mexendo quando alguém morria para roubar seus pertences. Até o homem do almoxarifado do hospital muitas vezes se recusou a fornecer mais provisões de sabão, barrilha e vinagre a Hope. Certa vez ele disse que era um desperdício usar material de limpeza em uma enfermaria onde ninguém tinha esperança de melhora. Mas o que mais afligia Hope era que ninguém, além dela, dava ouvidos às instruções de Bennett sobre higiene. Fazia todo o sentido para ela que as mãos devessem ser lavadas depois de tocar um paciente, que os aventais e as toucas tivessem de ser lavados diariamente e que toda a água para beber precisasse ser fervida. Sal e Moll eram muito preguiçosas para lavar as mãos, toucas ou os aventais, e bufavam, escarnecendo, sobre a fervura da água potável, dizendo que o médico estava tão louco quanto os pacientes. Hope sempre teve a convicção de que a água em Bristol estava cheia de veneno. Em seus quase 2 anos na cidade, jamais havia bebido água diretamente saída da bomba d'água. Mesmo que estivesse morrendo de sede, ela a fervia e bebia como chá. Gussie e Betsy a bebiam sem ferver, e eles tinham morrido, enquanto ela continuava saudável, de modo que via isso como prova de que Bennett tinha razão. Tentou convencer os outros também, lembrando que Doll e Sal só bebiam chá ou algum tipo de bebida alcoólica e por isso se mantinham fortes e com saúde. Bennett apreciava aquela pregação de seu evangelho, mas ressaltou que não podia ter certeza de que a doença viesse da água, pois toda a água da cidade vinha da mesma fonte. E como quase todos os infectados estavam nas partes mais sujas e mais populosas da cidade, isso dava força à opinião médica em geral de que a doença se propagava pelo ar. No entanto, ninguém era capaz de explicar a natureza inteiramente indiscriminada da doença. A maioria dos sacerdotes, médicos, enfermeiras e condutores das carroças que haviam manipulado os doentes permanecia saudável. Às vezes, apenas uma pessoa em uma família grande a pegava, enquanto o resto permanecia intocado. Em algumas casas de cômodos, apenas um pequeno número de pessoas morria. Às vezes, apenas as crianças eram infectadas. Não havia qualquer padrão. Existiam muitas teorias insólitas também. Algumas pessoas culpavam os judeus da cidade pela epidemia, o que não fazia sentido. Outras chamavam os médicos de Burkers, por causa dos famigerados Burke e Harry, que roubavam corpos nos cemitérios para serem dissecados. Alguns pastores mais exaltados insistiam que a cólera era o julgamento de Deus para a depravação generalizada de Bristol e que era espalhado por prostitutas que circulavam pelas cervejarias movimentadas. Hope conversava muito com Bennett sobre todas essas suposições e ele afirmava veementemente que o clero
e seus seguidores devotos e hipócritas deveriam considerar, antes de mais nada, por que as mulheres eram forçadas a recorrer à prostituição e fazer algo a respeito. Hope percebia que Bennett a cativava cada vez mais. Não apenas por ele ser seu único amigo, ou porque a tratasse como igual, mas por causa de sua compreensão dos verdadeiros males da pobreza e suas ideias sobre como poderia ser combatida. Havia muitos aristocratas que praticavam atos de beneficência, e Hope tinha certeza de que essas pessoas tinham um bom coração. Infelizmente, porém, suas vidas eram diferentes demais da vida dos que se amontoavam em cortiços mal cheirosos, para entender que novas peças de roupa, uma refeição quente diária ou alguns shillings nunca resolveriam um problema, que tudo isso só oferecia um conforto temporário. Bennett comparava a pobreza com uma espécie de pântano, onde as pessoas nasciam ou onde iam cair. Entendia que, estando ali, era difícil, muitas vezes impossível, sair sem ajuda, e que para muitos a criminalidade ou vender o próprio corpo era o único meio de se manter à tona. Como sua amiga Mary Carpenter, ele via na educação a única saída verdadeira e garantida para escapar do pântano. Ele insistia com alguma paixão que, dando às crianças de cortiço as ferramentas da leitura e da escrita, elas poderiam construir uma vida melhor para si. De certa forma, Hope era a prova viva disso. A educação que recebera permitia-lhe compreender conceitos e ideias além dos limites estreitos de sua criação. Ela se sentia estimulada pelas visões, um tanto radicais, de Bennett. Ele era cáustico quanto aos ricos ociosos e desconfiava profundamente de muitos dos que ocupavam posições proeminentes na cidade, alegando que recheavam os próprios bolsos, às custas dos pobres. A melhor parte do dia era quando Bennett chegava à enfermaria. Bastava Hope ver aquele rosto magro e severo abrir um sorriso que ela se esquecia de quanto estava cansada. Quando ele elogiava seus esforços, ela exultava, e quando o observava examinando seus pacientes e via a ternura em suas mãos, a preocupação em seus olhos, ela se comovia até as lágrimas. Quase sempre tiravam um momento para tomarem uma xícara de chá juntos. Levavam suas xícaras para o quintal e conversavam. Durante as 2 primeiras semanas, suas conversas foram principalmente sobre os pacientes, o que estava acontecendo na cidade e como a epidemia era relatada nos jornais. Mas, à medida que os dias passavam, seus bate-papos se tornavam mais pessoais. E numa tarde quente, quando a enfermaria excepcionalmente estava muito tranquila, Bennett contou-lhe um pouco sobre seu tempo na Escola de Medicina de Edimburgo. Descreveu-se como um rapaz acanhado, bastante desajeitado, que se sentia intimidado pelos estudantes mais ricos, mais inteligentes e muito mais sofisticados que ele. Eles pensavam que eu era um sabichão enfadonho, porque não saía para beber todas as noites. Disse ele um pouco encabulado. Eu não conseguia dizer que não tinha dinheiro para beber, ou que não podia deixar de tirar boas notas nas provas, por causa do meu tio.
Duvido que tenham se tornado bons médicos, afirmou Hope resoluta. Bennett deu uma risada, sem humor. A maioria deles foi muito mais longe do que eu. 2 ou 3 têm consultórios na Harley Street de Londres. Oswald Henston, um verdadeiro salafrário, está no Hospital St. Thomas. Alguns se tornaram médicos do Exército e da Marinha. Às vezes, penso que teria me saído melhor no Exército. Hope imaginou que ele considerava um erro ter vindo trabalhar com seu tio em Bristol. Mas cuidar dos pobres deve ter lhe dado uma experiência muito mais diversificada do que jamais teria tratando soldados. Talvez, ele suspirou. Dizem que disenteria é a única afecção em que o médico do exército se torna especialista. Mas eu gostaria de ir para a Índia ou algum outro lugar exótico. Meu tio está sempre dizendo que nunca vou encontrar uma esposa enquanto não tiver algo interessante sobre o que conversar. Esse lugar não é interessante? Hope bebia todas as palavras que ele pronunciava e não conseguia imaginar mulher alguma achando sua companhia entediante. Bennett ergueu a sobrancelha. Um cavalheiro não conversa sobre assuntos tão grosseiros com uma senhora, disse ele fingindo horror. Hope deu risada. Isso faria a maioria das senhoras lançar mão de seus sais aromáticos. Essa delicadeza fingida das damas da sociedade é o que eu acho mais irritante, disse Bennett pensativo. Alguns meses atrás, atrasei-me para uma das festas de amigos de meu tio, certa noite, porque estava fazendo um parto. Desculpei-me com a anfitriã e suas 2 filhas e expliquei o porquê. Mas recebi de volta um olhar de censura. Aparentemente, mencionar coisas como parto na frente de moças solteiras é algo que não se faz. Por quê? Perguntou Hope. Bennett deu de ombros. Tais coisas devem supostamente permanecer um mistério até elas serem casadas, presumo. Mas acho essas convenções muito medíocres. Minha irmã Nell era muito mais nova do que eu quando ajudou nossa mãe a ter seus últimos bebês. Ela via isso como uma espécie de treinamento para quando tivesse os próprios filhos. E é como deveria ser, concordou Bennett. Mas fale-me sobre sua irmã Hope. Ela teve filhos? Hope hesitou, pois temia que uma pergunta levasse a outra que ela não ousasse responder. No entanto, sentia uma vontade irresistível de falar sobre sua família, que estava muito presente em seus pensamentos desde a morte de Betsy e Gussie. Infelizmente, Nell não foi abençoada com nenhum filho, disse ela. De certa forma, era como se eu fosse sua filha de fato, já que ela é bem mais velha do que eu. Tendo começado, ela contou sobre os irmãos e irmãs, sobre a casa em que moravam, e como primeiro Nell se casou, depois Matt, sobre a morte dos pais e como ela foi morar com Nell e Albert. Você quase cuspiu o nome de Albert, disse Bennett em voz baixa. Você mencionou antes, naquele dia, no Downs, que se desentendeu com ele e por isso foi parar em Lewins Mead. Um grito agudo vindo da enfermaria os interrompeu. Eles voltaram e encontraram Sal presa contra a parede com uma faca na garganta. Hope logo reconheceu o homem corpulento usando apenas uma camisa esfarrapada. Era um dos pacientes que tinham chegado naquela manhã.
Para seu espanto, Bennett não hesitou. Ele saltou sobre as fileiras de pessoas doentes até chegar ao homem. Agarrou-o pelos ombros e o afastou de Sal. "O que deu em você?" exclamou. "Você está em um hospital." O homem se afastou de Bennett e virou-se para encará-lo, brandindo a faca, o rosto rubro, de raiva. "Um hospital. É um maldito depósito de cadáveres. Seu Burker desgraçado." Hope sabia que o homem tinha sido trazido com 3 outras pessoas que moravam no mesmo cortiço. Agora estava claro que ele não era uma vítima da cólera, mas provavelmente quando a carroça da corporação chegou para buscar seus companheiros, ele estava tão inconsciente por causa de bebida que acharam que também estava doente. "Calma", ordenou Bennett. "Se você estiver bem, pode ir embora." "Calma? Que calma?" berrou o homem, revirando os olhos de forma alarmante enquanto ameaçava Bennett com a faca. "Acordei e encontrei aquela velha roubando minha calça. E depois vi que estou trancado num lazareto." Hope mal podia crer na calma de Bennett. O homem era muito maior do que ele, e sua faca estava perigosamente perto do peito de Bennett. Mas ele não recuava, sem medo. "Abaixe a faca", pediu Bennett no tom gentil que usava com os pacientes mais enfermos. "Não é culpa de ninguém, mas você ter sido recolhido pela carroça." A enfermeira só estava tirando sua calça para deixá-lo mais confortável. Ela não podia saber que você só estava dormindo porque bebeu demais. "Vocês me trouxeram para cá para cortar meu corpo", o homem gritou de volta. Bennett balançou a cabeça desesperançado. "Não tenho tempo nem gosto para cortar corpos", disse ele. "Se olhar ao redor, verá que todas essas outras pessoas estão seriamente doentes e minha tarefa é tentar salvá-las. Sal, devolva a calça dele e deixe-o ir embora." Sal se dirigiu depressa para a saleta adjacente. Hope deduziu que ela estava mesmo roubando a calça dele, talvez porque achasse que havia dinheiro nos bolsos. No entanto, quando parecia que o homem zarrão ia recuar, ele de repente avançou para Bennett com a faca. Hope gritou, mas para sua surpresa, Bennett desviou-se do golpe e segurou o antebraço do homem, desarmando-o em um movimento rápido e desequilibrando-o, o que o fez cair no chão. Bennett pegou a faca e, olhando para o homem no chão, deu um meio sorriso. "Eu poderia mandar prendê-lo agora mesmo", disse ele. "Mas desta vez vou deixá-lo ir, porque você, sem dúvida, ficou assustado quando acordou e viu que estava aqui. Considere-se com sorte por não estar com cólera, e no futuro não fique tão bêbado." Sal voltou com a calça, de olhos baixos, como se esperasse uma bronca. "Presumo que o dinheiro que havia nesses bolsos ainda esteja intacto?" perguntou Bennett, seu tom e fisionomia muito severos. "Sim, senhor", murmurou ela, entregando a roupa. O homem vestiu a calça e descalço caminhou até a porta. Bennett destrancou-a, devolveu-lhe a faca e deixou-o sair. Depois que ele saiu, Bennett virou-se para Sal. "Se eu tiver a mais leve desconfiança de que você surrupiou os pertences de alguém novamente, Sal, terei que colocá-la no Bridewell", disse ele, fulminando-a com os olhos. "Se não fosse pela graça de Deus, todos nós poderíamos cair com essa doença terrível. Mas, enquanto estamos saudáveis, é nosso dever tratar os doentes com bondade. Roubá-los é um pecado gravíssimo." "Sinto muito, doutor."
disse ela de olhos baixos e, surpreendentemente, nem tentou negar que roubar era mesmo o que pretendia. Bennet aproximou-se da velha, segurou seu queixo e levantou seu rosto. Vá tomar uma xícara de chá agora, disse ele gentilmente. Tenho certeza de que ele a assustou muito. E no futuro, todos devemos estar vigilantes quando trouxerem novos pacientes, especialmente quando cheirarem a bebida. Alguns dos outros pacientes ficaram agitados após o episódio assustador e demorou algum tempo para acalmá-los. Bennet lavou as mãos e, antes de partir, se aproximou de Hope com um sorriso. Acho que você está precisando sair deste lugar por algumas horas, disse ele. Alice continua insistindo para que eu a leve para jantar em Harley Place. Por que você não vai amanhã? Meu tio foi a Bath por alguns dias, então podemos ficar à vontade com Alice na cozinha. Não posso sair daqui, amanhã é domingo, explicou Hope. Ele deu de ombros. Sábado, domingo ou qualquer dia dá no mesmo. E vai estar igual quando você voltar. Até a irmã Marta disse que você deveria tirar um dia de folga. Ela acha que você está pálida e cansada. Mas... Bennet colocou um dedo em seus lábios para calar seu protesto. Passar um dia com seu primo é perfeitamente aceitável.